Então vamos lá, moçada. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo aqui para vocês saírem daqui já fazendo seus primeiros mapas de forma rápida, utilizando a linguagem R, tá bom? Então, pessoal, para a gente acessar os dados, tem duas opções. A opção que demora mais e a opção que demora menos, né? A mais rápida. Qual é a opção que demora mais? O que demora mais é você sair procurando na internet os dados necessários para você fazer os seus mapas, tá bom? E onde é que eu encontro esses dados, Marcelo? Onde é que eu encontro? Geralmente você vai encontrar aqui para o Brasil, né? Você vai encontrar esses dados lá no site do IBGE. Só que a gente consegue acessar de forma automática esses dados sem precisar ir lá no site do IBGE. Dá para você ir lá, baixar os dados e depois importar no R? Dá. Dá para fazer de forma automática? Dá. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês de forma automática. Agora, moçada, a linguagem R é uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque à medida que você vai instalando novos pacotes, né? Ou seja, novos comandos que estão dentro ali de pacotes externos, basicamente a linguagem R vai se tornando uma ferramenta diferente. Então, quando você instala alguns pacotes, basicamente você tem aqui uma ferramenta para análise de dados espaciais, uma ferramenta de GIS na sua mão. Você tem uma ferramenta de estatística na sua mão. Basta você instalar um novo pacote. Você tem uma ferramenta para fazer dashboards. Basta você instalar os pacotes. É uma ferramenta que tem uma alta flexibilidade. Você consegue trabalhar com qualquer análise de dados com R. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai carregar um pacote aqui para ter acesso a esses dados do IBGE de forma automática, sem eu ter que ir lá no site, sair procurando, funcionando. Às vezes o site muda. Não, aqui você consegue fazer de forma automática, tá? Então, para isso, como eu falei, a gente vai precisar de funções externas, de comandos externos. Então, a gente vai carregar um pacote, e esse pacote vai nos dar comandos específicos para acessar esses dados diretamente do IBGE. Olha que sensacional, né? Então, o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas... Quem sabe dizer o que é IPEA? IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada. Então, o pessoal lá do IPEA, eles desenvolveram esse pacote chamado GeoBR, e através do pacote GeoBR a gente consegue ter acesso aos dados do IBGE de forma automática, tá? Então, pessoal, para você ter acesso a um pacote, primeiro você vai precisar instalar esse pacote. Então, dá uma olhada aqui nas aulas do canal, que eu mostro como instalar pacotes, se você ainda é novato. Mas fica aqui e assista a aula. Depois você vai lá e instala, tá bom? E daí, eu já instalei previamente esse pacote. É muito simples. Você vai ver lá que é muito simples. Em 2 minutos você instala. Então, eu já instalei previamente esse pacote e eu preciso carregar esse pacote, importar esse pacote. Para quê? Para eu ter acesso a todas as funções desse pacote. E para carregar, imagina assim, pessoal, com a linguagem R, né? Para cada ação que a gente quer fazer, existe um comando, né? Ou função. A gente chama de comando ou de função. Tá, então existe uma função para cada ação que a gente quer fazer. E a primeira ação que eu vou fazer aqui com o R é carregar um pacote. E para carregar um pacote, moçada, a gente usa a função chamada library. Ó, você escreve library, tá? Vou escrever aqui de novo para vocês, ó. Você vai escrever assim, ó, lib, e já vai aparecer aqui as opções para você. O RStudio é muito bom. Ele já vai mostrando para vocês, ó. Então apareceu aqui a opção chamada library, ou se você quiser chamar aí, né, library. E aí você clica e ele completa aqui para vocês, tá bom? Então veja só. Tá aqui a função library, e toda função, ela tem o abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, a gente vai especificar o que a gente quer fazer com essa função. Então, se eu quero carregar um pacote, então eu vou colocar entre parênteses o nome do pacote que eu quero carregar. Tá? O nome do pacote que eu quero carregar. E o nome do pacote que eu quero carregar, moçada, é o pacote GeoBR. Olha só, coloquei aqui Geo, já apareceu. Tá vendo? Não precisa estar decorando as coisas. Não tem essa de decorar, moçada. O próprio programa te ajuda a lembrar das coisas. É muito simples, tá bom? Então tá aqui, ó. Library GeoBR. Então eu vou executar essa função e aí eu vou carregar esse pacote. Para executar a função, pessoal, é muito simples. Você coloca o cursor sobre a linha e clica em Run. Olha só. Cliquei. Já carregou aqui, ó. Ó, já carregou aqui, ó. Veja só. Agora, existe um atalho também para você carregar as funções, né? Executar os comandos no caso. Então você pode colocar o cursor sobre a linha e apertar a tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho? Ctrl mais Enter. Olha só, Ctrl mais Enter. Ó, executei Ctrl mais Enter, ele também carregou. Olha só o resultado. Muito simples, mais fácil que isso, só 2 disso, tá? Bom, e agora, o que acontece? Agora eu tenho acesso às funções desse pacote, todas as funções desse pacote. Então aqui, moçada, eu vou carregar os dados referente aos limites territoriais do Brasil. Por exemplo, eu quero acessar aqui, por exemplo, os limites territoriais de todo o Brasil, né? Do país como um todo. Então, existe uma função desse pacote GeoBR chamada read. Read quer dizer ler, moçada. Read
underscore country. Olha só. Tá aqui, ó. Eu só digitei assim, ó. Ready underscore CO, já apareceu aqui a lista, ó. Ready underscore country. Então, quando eu executar essa função, ele vai baixar os dados, que são os dados dos limites territoriais para o Brasil. Sensacional, muito simples. Quer ver, ó? Vou executar aqui. Ó, vou executar. E ao executar, olha só, baixou aqui todos os meus dados, tá? Muito simples. A Simone tá dizendo aqui que ela não está conseguindo instalar o pacote. Então, Simone, deixa eu logo falar aqui para vocês que estão na live, né? Que para você instalar o GeoBR, tá? O GeoBR passou por uma atualização e aí ele não está disponível no Chrome. E aí, para você instalá-lo, tá? Para instalar a versão mais recente, você vai ter que instalar ele via GitHub. Como eu falei, aqui no canal tem uma aula sobre isso, como instalar pacotes via GitHub. Dá uma olhada lá se tiver dúvida, mas vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Para instalar via GitHub, olha só, vou deixar esses comandos aqui abaixo também na aula. Você vai instalar o pacote DevTools, tá vendo aqui, ó, DevTools. Depois, deixa eu tirar aqui para não confundir. Depois você vai instalar o pacote GeoBR via GitHub. Aqui, ó, só executar esse comando aqui, tá bom? Utilizando a função install underscore GitHub, que é do pacote DevTools, tá? Vou deixar abaixo para vocês instalarem, muito simples, tranquilo, baixa direto do GitHub, tá bom? Legal, voltando aqui. Daí o que acontece? Daí eu faço a leitura dos dados para o país. Agora, presta atenção, moçada, principalmente para quem... Olha só, outra pergunta aqui. Tem alguns dados mundiais? Tem sim, fica na aula que eu vou mostrar tudo isso hoje. Então tá, aí eu vou baixar aqui os dados para o país. Veja, eu já baixei, eu executei aqui a função, ó, apareceu aqui no terminal que eu baixei os dados. Fiz o download de forma automática, de forma direta. Presta atenção nisso, moçada. É de forma automática, de forma direta. Só que existe uma coisa, pessoal, é muito linda, é muito fantástica a programação. Veja, quando a gente baixa esses dados, ele já vai aparecer aqui no terminal o resultado, ó. Só que eu quero armazenar esses dados na memória do computador, para quê? Para usar depois. Simples assim. Eu armazeno para usar depois. Então, para armazenar, você vai atribuir esses dados a uma variável. Como é que atribui? Pode utilizar o sinal de igualdade e colocar aqui o nome desse conjunto de dados que você quer. Uma variável é o quê? É basicamente uma informação que vai variar. Agora você dá um nome a essa informação. E aqui eu vou chamar de BR. Por quê? Porque são os dados para o Brasil. Presta atenção. E aí, quando eu executo, ó, Ctrl mais Enter, ele faz a leitura, aliás, baixa os dados, né, diretamente lá do servidor e atribui a variável BR. Presta atenção que agora aqui apareceu a palavra BR, ou seja, os meus dados estão na memória do computador. Agora eu posso usá-lo, agora eu posso fazer um gráfico com ele. Olha, aliás, um mapa, né, com esses dados. Olha que sensacional. Tá bom? Então, moçada, olha só que incrível. Agora o que acontece? Acontece que para a gente atribuir os dados a uma variável, você pode utilizar o sinal de igualdade, como eu mostrei aqui, ou você pode usar também aqui, ó, essa flechinha, né? O menor que, hífen. Então, vocês vão ver nos códigos por aí que a maioria das pessoas usam o menor que, hífen, tá? É basicamente o sinal de igualdade. Eu estou dizendo que eu estou lendo os dados e atribuindo a variável BR. Simples assim. Eu gosto muito, sabe? Eu não sou Maria vai com as outras, não, mas eu gosto bastante aqui desse operador, né? Desse operador de atribuição aqui. Eu acho mais interessante. Tá? Legal. Então, dá o mesmo resultado. Quando eu executo, eu leio os dados e atribuo a uma variável, certo? Agora, é muito simples, moçada. Vejam, para acessar esses dados foi muito simples, foi muito rápido. Essa é a grande vantagem de você usar uma ferramenta como essa, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou visualizar, eu vou fazer um mapa. Por quê? Porque são dados espaciais. Lá dentro dos dados espaciais tem informações, né, de latitude e longitude. Então, de forma bem simples, ó, eu vou fazer aqui um gráfico, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Rapidamente, eu posso usar aqui a função plot e colocar aqui BR, tá? Ó, plot é a função para quê? Para mostrar os dados aqui no dispositivo gráfico do RStudio. Quais são os dados que eu quero mostrar? Esses dados aqui que eu estou chamando de BR, ó, basta eu executar, Supimpa está aqui, os dados que eu baixei, ele forma aqui os limites territoriais para o Brasil. Simples assim, moçada. O processo é bem simples. Agora, essa função plot, ela faz uns mapas muito simples. Se a gente quer fazer um mapa mais elaborado, um mapa mais interessante, a gente pode usar as funções do pacote GeoBR. Então presta atenção que eu vou carregar um novo pacote, que é um pacote GeoBR, o principal pacote da linguagem R para fazer gráficos e mapas. Então, ó, eu vou usar aqui a função library, lembra? A função library para carregar novos pacotes. Então, vou carregar um novo pacote chamado GeoBR. Então, coloquei aqui o nome da função,
que é a função library, e aqui vou colocar o nome do pacote que eu quero carregar, que é o pacote GeoBR, ó, desculpa, GeoBR já carregou, né? É o pacote ggplot2, tá? Então vamos carregar o pacote ggplot2, o principal pacote para fazer gráficos e mapas, tá? Então tá aqui, ó, eu coloquei ggp, já apareceu ggplot2. Agora basta eu executar, ou seja, Ctrl mais Enter, e aí eu tenho acesso a todas as funções do pacote ggplot2. Olha que incrível, tá? E para a gente fazer mapas com o pacote ggplot2, a gente entra com a principal função do pacote ggplot2, que é a função ggplot, ó, já digitei aqui, já apareceu, aperto o Enter, completa. E aqui, moçada, quando eu executo a função ggplot, olha que incrível, ó, apareceu o quê? Presta atenção, olha aqui, apareceu o fundo do meu mapa, a base do meu mapa ou do meu gráfico. Então, essas funções do pacote ggplot2 é muito interessante, porque funciona como camadas, tá? Você coloca a primeira camada, depois você vai sobrepondo novas camadas com os dados. Incrível, presta atenção que vocês vão entender. Então, já fiz a base do meu mapa, o fundo. Agora eu quero sobrepor o quê? Os dados. Quando eu sobrepor os dados, eu vou ter o quê? O mapa. Olha que incrível. Então, para sobrepor, presta atenção, peraí, sobrepor, então quer dizer que eu vou somar. Então, eu vou somar mais uma camada, não é isso? É isso mesmo. Então, logo após a função ggplot, você vai adicionar sinal de adição e você vai sobrepor os dados sobre a sua base. Como é que você faz para sobrepor? Você vai usar a função, ó, DUM_SF. Simples assim. E essa função DUM_SF, ela recebe os dados espaciais. Então, no R funciona assim, moçada. Cada tipo de dados, ele é devidamente organizado em estruturas que a gente chama de objetos. Então, tem uma estrutura de dados, né, para dados espaciais, que ela é a estrutura do tipo SF, ou seja, Simple Feature, ou estrutura, né, de características simples. Então, essa estrutura Simple Feature, ela organiza muito bem organizado os dados espaciais vetoriais. Então, quando a gente faz leitura de dados, né, acessa os dados com as funções do pacote GeoBR, esses dados, eles vêm, né, organizados em uma estrutura do tipo Simple Feature. Então, por isso que a gente vai sobrepor os dados, ó, os dados do tipo SF. Por isso que o nome da função é DUM_SF. Então, lembra, toda função a gente abre e fecha os parênteses. E dentro dos parênteses, a gente especifica o que a gente quer fazer. Então, nesse caso, eu quero sobrepor os dados. Aí a pergunta é, quais dados? Bom, a gente quer sobrepor esses dados aqui, ó, que eu chamei de BR. Então, vamos lá. Então, existe um argumento aqui, ó, dentro da função DUM_SF, chamado data. Pessoal, um argumento é uma informação que a gente precisa adicionar dentro da função, tá? E o nome dessa informação é o argumento. Então, cada argumento vai receber uma informação. É como se fosse uma tabelinha que a gente vai preenchendo dentro de cada função. Então, preenchendo aqui a nossa tabelinha, a primeira coisa que a gente tem que especificar são os dados. E a gente especifica os dados através desse argumento chamado data. Que data, ou data, quer dizer dados. Então, vou dizer que os dados vai ser igual ao BR. Olha que simples. Agora, eu vou executar a função e o que é que vai acontecer? Vai aparecer o meu mapa. Olha só. Ctrl mais Enter, executei. Olha só, tá aqui o meu mapa do Brasil. Sensacional. Moçada, o mapa já está georreferenciado. Olha só aqui, ó, com as coordenadas de latitude e longitude. Coordenadas de longitude oeste e coordenadas de latitude sul. Sensacional, incrível, de uma forma muito simples. Eu consigo baixar esses dados de forma georreferenciada, de uma forma muito simples, utilizando esse pacote fantástico aqui. Se você assistiu esse vídeo até o fim, é porque você provavelmente perde muito tempo para organizar e analisar seus dados de pesquisa. Então preste atenção no que eu vou te falar. Eu disponibilizo aulas completas e gratuitas toda semana para você aprender, organizar e analisar seus dados de pesquisa até 30 vezes mais rápido. E para você receber essas aulas gratuitas, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro.